Então, galerinha, nós vamos falar agora um pouquinho sobre os biomas do Brasil. É um assunto muito gostoso de falar, mas lembrando que existem algumas informações que vocês vão precisar dar uma recapitulada, porque foram assuntos aí do sexto ano, né? Que é aquele estudo que fizemos sobre as configurações da folha, classificação de acordo com a temperatura, com a luminosidade, com a umidade. Então esse assunto ele volta agora intrínseco aos biomas, né, como característica aí, dessas formações. Bem, a classificação dos biomas brasileiros vão se dar da seguinte maneira. Nós vamos ter aí o bioma amazônico, né? Nós vamos ter o bioma do Cerrado, da Caatinga, do Pantanal, da Mata Atlântica, nós vamos ter os campos, né, também conhecido como pampas, nós vamos ter aí a zona costeira e marinha, que vão aí fazer parte aí desse conjunto, esse mosaico aí de biomas. E não esquecendo também que temos a floresta de Araucária, lá na região sul do Brasil. Bem, brevemente nós vamos entender um pouco aí a dinâmica desses biomas a partir de suas características. Nós vamos entender que dois grandes conjuntos vegetacionais temos aqui no Brasil. Nós temos o florestal, que vai ocupar mais de 60% do território nacional, e nós temos o campestre, que são formações, né, mais herbáceas. E as formações florestais elas vão ser constituídas pelas florestas ombrófilas, né, e as florestas estacionais, que vão ficar situadas aí na região amazônica e também na região da Mata Atlântica, ok? A floresta amazônica ela vai se localizar aí na região norte do Brasil. Ela tem um índice de precipitações pluviométrica superior a 1.800 milímetros ao ano, né? Essa área aí de bioma chove muito, ela fica correlacionada aí com o clima equatorial, como nós já falamos em aula durante a unidade. Eu ainda vou reportar esse assunto que é no próximo vídeo, mas assim, é uma região que chove muito, praticamente chove quase todos os dias, por conta aí da influência climática. Essa floresta ela vai apresentar diversos estratos, né? Essa palavra estrato vem lá no assunto do sexto ano, que é as formações arbóreas e as formações herbáceas e arbustivas, né? E aí você vai ver que o estrato ele é mais alto, vai se localizar aí entre 30 a 60 metros, ocupa aí as zonas de baixa latitude. Quando eu falo de baixa latitude, eu estou me referindo ali às áreas que ficam bem próximas à linha do Equador. São dominadas por plantas com folhas largas, que podemos chamar de folhas latifoliadas, e que estão sempre verdes. Pouca luz penetra o chão dessa floresta, por conta do dorsal que vai se formar aí na copa dessas árvores, e ela vai apresentar aí raízes tubulares, responsável pela sustentação dessas plantas. As árvores são mais conhecidas na região, a seringueira, e são abundantes também aí nas vegetações epífitas. Essas vegetações epífitas são as bromélias. Os estados que vão dominar aí essa região é o Acre, Amapá, Amazônia, Pará, Roraima, Rondônia, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. A região da bacia amazônica ela vai ostentar aí a maior variedade de aves também, primatas, roedores, jacarés, sapos, insetos, lagartos e peixes de água doce de todo o planeta. Vão circular ali por volta de 324 espécies de mamífero, como a onça pintada, a ariranha, a preguiça e os macacos. Vive ali nessa região cerca de 25% da população dos primatas do globo e 60 das 334 espécies de papagaios existentes, né? Por volta de 60 a 70 aí quantidade das 334 espécies de papagaios.
Com relação a peixe de água doce, vai concentrar ali naquela região por volta de 2.500 a 3.000 espécies diferentes. Só no Rio Negro nós vamos encontrar aí 450 espécies, né? Enquanto que na Europa só se contam mais de 200. Então o Brasil ele é muito rico, né, na sua fauna e na sua flora, né? É muito rico na sua biodiversidade. E é por isso que nós vamos dizer que o bioma da floresta amazônica ele é o maior do mundo. Não em espécie, mas em biodiversidade. Não em espécie que eu me refiro, corrigindo aí, não em extensão, né? Mas em biodiversidade, em espécies de fauna e flora, nós vamos ser considerado o maior bioma mundial. Lembrando a vocês que quando eu falo em espécie, em flora, o maior bioma mundial é a taiga, né? Mas quando eu falo em espécie e extensão, o maior é a taiga. Quando eu falo em biodiversidade, o maior do mundo aí é o bioma da floresta amazônica, é o bioma amazônico. Bem, o Cerrado é considerado o segundo maior bioma brasileiro. Ele fica localizado em região de clima semiúmido, que é um clima quente, vai ter verão chuvoso, vai ter inverno seco, a pluviosidade vai se caracterizar em 800 a 1.600 milímetros ao ano. Os solos são muito antigos, quimicamente pobres e profundos. As árvores dos cerrados, elas são muito peculiares, vão ter características aí muito particular, onde vai ter troncos tortos, vão ser cobertos aí por uma cortina grossa, né, cascas muito grossas, as suas folhas vão ser geralmente grandes e rígidas, muitas plantas herbáceas, né, com órgãos subterrâneos que vão armazenar água e nutrientes. Lembrando a você que a formação de forma generalizada desse bioma vai ser arbustos e herbáceos. O cerrado vai ocupar aí 20% do território nacional e ele pode ser dividido em cerradão, cerrado típico, campos limpos e campos sujos, vai ter as veredas e etc. Né? Aí, como nós vimos nas aulas durante a unidade, o livro didático ele vai trazer aí a conceituação e a caracterização aí de cada especificidade aí desse grupo. Porém, os mais utilizados é o cerrado típico, que é o mais comum, que é o cerrado savânico, já que é o bioma brasileiro mais aproximado aí das savanas africanas. Mas podemos trazer aqui, por exemplo, no cerradão, é uma formação florestal de bioma. Ele vai ter aí uma característica esclerófilas, né? As vegetações vão ser rijos, né? Principalmente as folhas. Vamos ter ali as xeromórficas com característica de folhas reduzidas, suculência, poliosidade densa ou com cutícula grossa, enfim. Só para vocês entenderem que cada compartimento desse bioma vão ter algumas características aí bem peculiar, que é o que vai diferenciar aí os campos limpos, dos campos sujos, do cerradão, das veredas, etc. Mas a parte mais comum que nós tratamos no cerrado é o cerrado típico aí, o cerrado savânico. A cortiça grossa e as estruturas subterrâneas pode ser interpretada como algumas de muitas adaptações dessa vegetação às queimadas periódicas, né? Acredita-se que, como muitas savanas do mundo, os ecossistemas do cerrado vêm coexistindo com o fogo desde os tempos mais remotos, né? Inclusive no Brasil, nós podemos dizer que é um bioma que preocupa os ambientalistas por conta do desenvolvimento aí da agricultura e da pecuária. As suas extensões têm ficado comprometidas, né? Porque no Brasil ainda se utiliza um sistema muito retrógrado no desenvolvimento da economia por conta desses dois setores. Então, desmatam para desenvolver. Ainda não se utiliza os sistemas sustentáveis, que é conciliar o desenvolvimento com a própria fauna e flora existente, né? Infelizmente, a gente ainda tem esse processo que nos deixa preocupar. Nós vamos perceber que vai se situar aí nos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, e vai abarcar um pouquinho aí do oeste de São Paulo e do Paraná. É uma vegetação
com os estratos arbóreos muito escassos, né? Eu vou dizer que quase que inexistente, vai predominar, como eu falei, as herbáceas e os arbustos. Nós vamos encontrar aí uma diversidade muito ampla de invertebrados, com a notabilidade aí dos térmitas, que são os cupins, e as formigas cortadeiras, que na linguagem da biologia são as saúvas. Nós vamos também tratar da caatinga, né? A caatinga é um bioma aqui do Nordeste, o nosso amado e salve, salve Nordeste, e ele vai ser considerado o único bioma exclusivo do Brasil, né? Ele está localizado na faixa subequatorial, entre a floresta amazônica e a floresta atlântica. Ele vai compreender aí 10% da área total aí do território brasileiro. Nós vamos perceber que ele vai abranger o estado do Ceará, do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, e também o sul e leste do Piauí e o norte de Minas Gerais. Ele vai possuir um clima semiárido, com temperaturas médias aí de 27 a 29 graus, né? Muito quente. O índice de chuva é irregular, varia aí de 250 mililímetros a 1000 por ano, né? Concentra aí esse índice de chuva durante 3 a 5 meses no ano. A estação seca, né? Ela vai interferir no solo, que vai o tornar aí raso, pedregoso e alcalino, que pode chegar também aí numa temperatura de 60 graus, né? Isso é muito proveniente dos climas áridos e semiáridos, já que existe uma área aqui no Nordeste que se aproxima muito de uma área de deserto, né? Onde nós vamos chamar aí do polígono da seca. Nós vamos encontrar as formações xerófitas, né? Que são as formações de cactos nessa região, que são uma vegetação resistente aí aos rigores climáticos dessa região. As vegetações vão ter características caducifólias, né, que perdem as suas folhas durante o ano, que é uma forma de se proteger aí desse rigor climático, evitando as suas perdas de água. Nós vamos encontrar a predominância de muitos espinhos nas vegetações predominantes da região Nordeste, no bioma da Caatinga, que é também uma forma de proteção aí da perda de sua seiva para resistir os períodos de estiagem. Algumas espécies, né, da flora da Caatinga são a barriguda, amburana, aroeira, umbu, baraúna, a maniçoba, macambira, mandacaru e juazeiro. São plantas existentes aqui nesse bioma e também muito utilizada aí na medicina homeopática, né, chás, enfim, é importante aí também nas culturas, né, da nossa região. A Caatinga vai possuir rios intermitentes, né, que ocorrem aí apenas durante os períodos de chuva. Esses rios eles só vão estar presentes aí nos períodos de chuva, e quando chegam os períodos de seca ou de grandes estiagens, eles vão ter aí uma queda na sua vazão, podendo ficar infiltrado ou, como eu posso dizer, evaporado, né? Que é aquele processo ali dos padrões da Rica. Nós podemos dizer também que é no período da chuva que as plantas vão florescer, que os animais vão se reproduzir, né? Deixando ali os seus descendentes para as próximas etapas aí da vida deste bioma. Bem, espalhados pela Caatinga, nós vamos encontrar algumas regiões úmidas e de solo fértil, que na linguagem popular nós chamamos de brejos, né? Esses brejos eles são extremamente importantes aí na subsistência dos povos que vivem nessa região. Nós vamos encontrar as florestas de mata dos cocais, onde a predominância são os babaçus, né? Ou os babaçuais. Vão se localizar aí nos estados do Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, né? Essa planta do babaçu é muito importante aí no desenvolvimento econômico aí desses estados. A floresta de babaçu ela vai fornecer as suas sementes da palmeira, que se extrai óleo
E as folhas vão ser utilizadas aí para a cobertura de casas e na parte artesanal, né? Vai ser fabricado aí cestos, né? Ou outros utensílios domésticos. Pantanal, que é um bioma aí tombado pela Unesco, né? É uma planície considerada aí a maior área úmida contínua do mundo. Ela é formada por uma bacia sedimentar, sua altitude varia de 75 a 100 metros, tendo como comparação o nível do mar. Este bioma vai englobar os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e ainda vai abranger parte do território da Bolívia e do Paraguai. A planície do Pantanal se insere na chamada Bacia Hidrográfica do Alto do Paraguai. Ela vai formar aí tributários do Rio Paraguai proveniente das cabeceiras do Planalto Central do Brasil. O clima da região é o clima tropical semiúmido e o índice pluviométrico é médio, vai girar em torno de 1.500 milímetros ao ano, onde a chuva se concentra aí principalmente no período do verão. A temperatura média dessa região varia entre 17 a 25 graus Celsius, podendo atingir aí no inverno 0 graus, né? Devido às massas polares que vão penetrar aí pelos vales do sistema Paraná-Paraguai, né? A massa tropical é a massa polar atlântica, a massa polar atlântica que vai vir para interferir nos nossos rigores climáticos, né? É muito bom saber que o Criador ele se preocupou em acalmar aí os ânimos das temperaturas no Brasil, porque aqui é muito quente, como nós já falamos em outros momentos. Nós vamos perceber aí as maiores temperaturas acima também de 40 graus Celsius. E eles vão ser concentrados principalmente nos arredores ali da cidade de Cuiabá. O Pantanal é considerado um patrimônio nacional, né, na Constituição Federal de 1988, né? Ela é um patrimônio da humanidade ou reserva da biosfera aí da ONU, das Nações Unidas. A fauna é bastante rica e diversificada, porém com muitas espécies ameaçadas aí de extinção. Ela vai abrigar uma das mais ricas reservas de vida selvagem do mundo. Em alguns locais vamos encontrar aí mais elevados, onde o solo não retém água, e a vegetação pode apresentar a vegetação típica da caatinga, como os cactos, né? Ou vegetação xerófitas. Nas áreas que são inundadas durante as cheias anuais, crescem as gramíneas, né? Ou as formações herbáceas, que vão se formar aí uma pastagem natural, ok? A floresta atlântica ou a mata atlântica, né? Que vai abranger aí toda a faixa litorânea do Brasil. É uma cobertura perennifolia, bem como a floresta amazônica, né? Perennifólias são aquelas vegetações que não perdem suas folhas, mesmo naqueles períodos de estiagem, sabe? E aí, ela vai ser encontrada principalmente em regiões, né, de clima quente e úmido na costa atlântica. Esse ecossistema é composto aí por uma variedade de ambientes, indo do litoral até o topo da Serra do Mar, né? Desde o sul ao nordeste aí do Brasil. É uma floresta densa, é uma mata de encosta, é uma floresta estacional, matas de interior, é uma floresta ombrófila, mista, ou mata de araucária, restinga, mangue, praia e duna. Quer dizer, a Mata Atlântica ela vai aí perpassar por esses biomas. As características ambientais ocorrem sobre os solos pobres e rasos, em relevo acidentado. Desta forma, a manutenção da floresta se dá, sobretudo, pelo processo de reciclagem dos materiais orgânicos, num processo aí de autossustentação. Ou seja, as folhas, os galhos que caem sobre o solo, ali vai passar por um processo de decomposição e que vai reabastecer ali os nutrientes do solo desta floresta, né? Nós vamos perceber que apresenta um alto índice pluviométrico,
chegando aí a quase 3.600 milímetros durante o ano, devido aí à condensação da brisa oceânica carregada de vapor que é empurrada para as regiões continentais. Nesse bioma, a maioria dos rios também é perene, né? E possui aí rios de águas claras e rios de águas pretas. A fauna da floresta, da floresta atlântica, é uma das mais ricas em biodiversidade e espécies, né? Ela fica aí classificada entre as 5 regiões do mundo com maior número de espécies endêmicas, né? Endêmicas é aquela palavra que conceitua aí daquele local, né? Apresenta uma das mais elevadas riquezas de aves também do planeta. Existe uma possibilidade aí de diversas espécies ainda serem desconhecidas. Os mamíferos são componentes que mais sofrem com o desmatamento e a caça. Possui alto grau de endemismo devido ao processo de evolução das espécies em área isolada, né, das demais bacias hidrográficas brasileiras. Nós temos aí nessa Mata Atlântica 1.020 espécies de aves, 180 endêmicas, só pertencem a esse bioma. 104 espécies estão ameaçadas de extinção. Mamífero nós temos 250 espécies, 55 é endêmico. Anfíbio nós temos 370 espécies, 90 são endêmicos. Répteis, 150 espécies. Peixe, 350 espécies, 103 são endêmicas. Nós vamos perceber que atualmente os principais fatores de degradação da floresta amazônica, presta atenção nisso aqui porque isso é importante, são o crescimento urbano e o consumo desordenado aí dos recursos naturais. Esse bioma, ele é muito importante aí no que diz respeito às questões sociais, econômicas e ambiental para o país. Restam apenas aí 8% da cobertura original, né? É necessário que seja adotada rapidamente medidas, né, de conservação, de recuperação, como o reflorestamento, por exemplo, e o desenvolvimento sustentável, e o efetivo incentivo aí do uso, né, dessa floresta de forma consciente, ok? Os campos sulinos, conhecido também como os pampas, está localizado no sul do país, é uma vegetação composta aí de campos limpos. A característica para campos limpos é a ausência ou de forma muito reduzida a presença dos arbustos, né? Sua formação é gramíneas e nós vamos perceber aí de uma forma de paisagem um tapete verde, né? Que vai ser, por conta desse tapete verde, nós vamos chamá-lo de pampa. Ele vai se estender aí numa região de mais de 200 mil quilômetros quadrados, que vai desde a fronteira do Uruguai até a Argentina. São áreas planas, revestidas de gramíneas e outras plantas encontradas de forma escassa, como eu falei, como os tufos de capins, que vão atingir aí no máximo 1 metro de altura. No litoral do Rio Grande do Sul, a paisagem já se apresenta diferenciada, com ambientes alagados, com vegetação formada por espécies como junco, gravatais e aguapés. A precipitação anual nesse bioma é de 1.200 milímetros ao ano, né? Com chuvas concentradas nos meses de inverno. O clima é frio, muito frio e úmido, e a vegetação, como eu falei, ela não ultrapassa aí de 50 centímetros. Os campos, nós vamos perceber que é um dos ecossistemas mais ricos em relação à biodiversidade também, de espécies de animais, contando aí com espécies endêmicas raras e ameaçadas em extinção. As espécies migratórias, cinegéticas e de interesses econômicos. Entre as espécies em extinção nós temos a onça-pintada, a jaguatirica, o macaco monocarvoeiro, o macaco prego, guariba, o mico-leão dourado, preguiça de coleira e a caxinguelê, ok? Lembrando a vocês que esse bioma, ele é muito explorado aí no que diz respeito ao processo de pecuária e também na agricultura, tá?
Temos o bioma do manguezal, que é um bioma costeiro, tá? Ele é muito importante aí para os ecossistemas do Brasil. É um solo muito úmido, né? Cheio de sedimentos e de nutrientes. E o ambiente é muito pobre em oxigênio, tá? Possui cheiro forte, justamente aí originário da produção de gás sulfídrico, né? Por bactérias anaeróbicas que compõem esse material orgânico. Essa vegetação, ela possui aí raízes aéreas, né? E ela é formada aí por plantas respiratórias. A mais importante é a rizofora, né? E a vicenia. Ela se desenvolve em solo lodoso e salgado. Trata-se de um ecossistema de constante inundação, né? Com áreas salobras. Nós podemos dizer que essa região aí possui um solo halófilo, né? Porque é um solo salgado ou salobro, como diz. O solo é muito estável, a maior parte da vegetação é constituída apenas por espécies arbóreas, né? E altamente adaptada. O sistema de sobrevivência adotado aí pelas árvores de se tornar uma grande marca visual do ecossistema. Raízes denominadas de esporas que saem do caule e a diferentes alturas também, que vão ajudar na fixação, as extensões verticais dessas raízes dotadas de poros, que nós vamos chamar de pneumatóforos, sai para fora do solo, ajudando aí nas trocas gasosas. Essas características demonstram aí a peculiaridade do mangue e diz-se que é o estuário, né, o berço da vida marinha, pois muitas espécies vai utilizar esse bioma aí para se reproduzir, ok? A floresta de araucária, ela vai se situar na região sul do Brasil, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e ela também vai abranger um pedacinho ali do estado de São Paulo. Os índices pluviométricos ficam em torno de 1.400 milímetros anuais. Ela vai apresentar uma estratificação arbórea e o principal vai ser o pinheiro do Paraná, né? Que é conhecido como Araucária angustifolia, e também os podocarpos. Essa floresta, ela possui um extrato denso, né? Diversos tipos de arbustos e samambaia também vão fazer parte aí desse extrato, e os troncos dessas samambaias são formados por rizomas secos e compactados, como o xaxim. O extrato herbáceo são vegetação rasteiras, epífitas, como as orquídeas e as bromélias. As epífitas são as trepadeiras, são aquelas vegetações que nascem sobre as árvores, ok? Bem, aqui nós concluímos aí o segundo assunto, né, da unidade, que vai tratar aí das bacias hidrográficas, dos biomas, da estrutura geológica e do relevo brasileiro, ok? Estou torcendo para que você domine esse conteúdo e para que o seu resultado seja um resultado muito bom. Um cheiro!